Eu vivia sozinho e não devia nada a ninguém. Naquela manhã fria, uma menina apareceu ajoelhada na minha frente, sangrando, tremendo. Ela me olhou nos olhos e disse: "Minha mãe está morrendo." Eu podia virar as costas. A reação que tive naquele instante chocou a todos e mudou tudo. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Eu tinha jurado nunca mais me envolver com ninguém. Aprendi cedo que compaixão cobra caro e que em terras duras cada um precisa cuidar de si para sobreviver. Escolhi a solidão como abrigo, afastei pessoas, enterrei sentimentos e transformei minha casa em um lugar onde ninguém ousava se aproximar. A fazenda ficava no interior de Tocantins, quase na divisa com o Maranhão. Eram 300 e poucos hectares de capim ressecado, cercas tortas, gado espalhado entre os morros baixos e vermelhos. A casa era de alvenaria, pintada de branco há muito tempo. Agora só manchas de barro e mofo subindo pelas paredes. 3 quartos vazios, uma cozinha onde eu comia sozinho e uma varanda onde eu passava as noites fumando, olhando o escuro. 37 anos, solteiro, sozinho por escolha. Meu pai morreu faz 5 anos, me deixou a terra e uma dívida com o banco que eu paguei vendendo metade do gado. Minha mãe tinha ido antes, levada por uma doença que a gente fingiu não ver, até ser tarde demais. Não tive irmãos, não casei, namorei uma vez há muito tempo, mas ela foi embora quando percebeu que eu amava mais o silêncio do que qualquer pessoa. Eu não culpei ela. Eu também teria ido embora de mim. A rotina era sempre a mesma. Acordava às 5 da manhã, antes do sol rachar o céu de vermelho. Tomava café preto, forte, amargo. Colocava a bota, o chapéu de palha puído e saía para verificar o gado. A poeira subia com cada passo, grudava na pele, entrava nos pulmões. O calor era uma coisa viva, pesada, que caía sobre os ombros e não saía mais. Eu falava pouco, com ninguém na verdade. Às vezes passava uma semana inteira sem ouvir voz humana além da minha. Ia ao vilarejo a cada 15 dias, comprava o básico: arroz, feijão, café, óleo, sal. Pagava e saía. Ninguém me cumprimentava, ninguém perguntava como eu estava. Eu preferia assim. Tinha aprendido que envolver gente na vida da gente era abrir porta para a dor. Meu pai me ensinou isso sem querer. Ele ajudou um vizinho uma vez, emprestou dinheiro que nunca voltou. O vizinho sumiu, o dinheiro sumiu e meu pai ficou meses sem falar direito, remoendo a raiva. Depois disso, ele fechou o coração e eu aprendi a fazer o mesmo. Mas naquela manhã, tudo mudou. Era junho. O frio tinha chegado de repente, como sempre acontece no cerrado. A neblina cobria os pastos, densa, branca, fria. Eu estava consertando a cerca do curral dos fundos quando ouvi um barulho estranho, um gemido baixo, abafado. Pensei que fosse um animal ferido. Larguei o arame farpado e fui ver. Foi quando eu a vi, uma menina. Não devia ter mais de 8, 9 anos. Estava ajoelhada no chão gelado, descalça, tremendo. Os pés sangravam, deixando marcas vermelhas na terra úmida. O vestido era um trapo rasgado, sujo de lama e sangue. O cabelo preto colado no rosto. Ela segurava os braços ao redor do corpo, tentando se proteger do frio. Eu parei. Fiquei parado, olhando. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos eram fundos, escuros, molhados. Não de lágrima, de desespero. Era um olhar que eu conhecia bem demais. O olhar de quem já perdeu tudo e ainda assim continua respirando, porque o corpo é teimoso demais para desistir. Ela abriu a boca. A voz saiu fraca, rouca, quebrada. Minha mãe está morrendo. Pronto. Só isso. Eu devia ter virado as costas. Devia ter fingido que não vi. Devia ter pensado em mim, na minha paz, no meu silêncio. Naquele tipo de lugar, ajudar alguém significava comprar briga, significava trazer problema para dentro de casa. Gente violenta não perdoa quem se mete. Eles atacam, roubam, voltam, sempre voltam. Eu sabia disso. Sabia bem.
Por alguns segundos fiquei parado, frio, indiferente. Senti o coração bater devagar, controlado. Pensei em mandar ela embora. Pensei em dizer que não era problema meu. Aquela foi a reação que eu tinha treinado anos a fio. A reação de um homem que aprendeu a não sentir. Mas então ela começou a falar. Não implorou, não chorou, apenas contou, com a simplicidade de uma criança que ainda não sabe mentir. Ela disse que a mãe dividia o pouco que tinha com os vizinhos, que cantava para espantar o medo nas noites escuras, que apanhou sozinha para que a filha tivesse uma chance de fugir, que estava jogada no chão de uma casa destruída a 3 quilômetros dali, na beira da estrada de terra, sem força para se levantar. E ali eu entendi. Se eu virasse as costas, aquela mulher morreria, e aquela criança morreria depois. Não de fome, de abandono. A escolha estava feita. Onde ela está? Eu perguntei. A menina apontou para o sul, na direção da estrada velha que cortava a fazenda. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Eu me abaixei, peguei ela no colo. O corpo era leve demais, ossos e pele. Ela cheirava a suor frio, a terra molhada, a medo. Me leva até ela, eu disse. Vou buscar sua mãe. Ela encostou a cabeça no meu ombro e não falou mais nada. Só tremia. Caminhamos pela estrada de terra. O sol começava a subir, mas o frio continuava pesado. Meu coração batia mais rápido agora. Eu sentia o peso da escolha. Sabia que estava quebrando o juramento que fiz a mim mesmo anos antes, o de nunca mais cuidar de ninguém. Mas era tarde demais para voltar atrás. A casa era um casebre de pau a pique, meio caído, coberto de telhas velhas e buracos. Ficava encostada na cerca de arame farpado que dividia minha propriedade de uma área abandonada. Eu nunca tinha reparado direito naquele lugar. Passava por ali às vezes, mas sempre de longe. Agora, de perto, dava para ver a miséria de verdade. A porta estava arrancada. As paredes tinham marcas de chute, de soco, de violência. O chão era de terra batida, coberto de cacos de vidro, pedaços de madeira quebrada, roupas rasgadas. No canto, jogada como um trapo, estava a mulher. Eu coloquei a menina no chão com cuidado e me aproximei devagar. A mulher não devia ter mais de 30 anos, mas parecia ter 50. O rosto estava inchado, roxo, cheio de cortes, um olho fechado, o lábio rachado, o corpo torto, como se tivesse levado chutes nas costelas. Ela respirava, mas era um som fraco, irregular, molhado, sangue seco grudado no canto da boca. Eu me ajoelhei ao lado dela. Senhora, eu chamei baixo. A senhora me escuta? Ela não respondeu. Apenas gemeu, um som de dor que me apertou o peito. Olhei ao redor. Não tinha nada ali. Nenhum colchão, nenhum cobertor, nenhum resto de comida. Só destruição. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Alguém tinha entrado ali, espancado aquela mulher, destruído tudo, e foi embora, deixando ela para morrer. A menina estava parada na porta, olhando. Os olhos dela estavam secos agora, mas o medo continuava lá, vivo, pulsando. Quem fez isso? Eu perguntei. Ela não respondeu de imediato. Engoliu seco. Depois disse, com a voz baixa, os homens do vilarejo. Eles disseram que minha mãe devia dinheiro. Ela não tinha como pagar. Eu conhecia essa história. Conhecia bem. No interior, quando alguém deve, não tem lei que proteja. Tem apenas a violência. E a violência sempre cobra mais do que o devido. Quantos eram? Eu perguntei. 3. Eles vão voltar? Ela não respondeu, mas a resposta estava nos olhos dela. Sim, eles iam voltar. Eu respirei fundo. Senti o peso da decisão que eu estava tomando. Se eu levasse aquelas duas para minha casa, eu estaria assumindo o problema delas. Estaria colocando um alvo nas minhas costas. Os homens iam descobrir e iam vir. Mas eu já tinha feito a escolha lá atrás, quando peguei a menina no colo. Vou levar vocês para minha casa, eu disse. Sua mãe precisa de ajuda, e você também. A menina não agradeceu. Apenas assentiu, como se soubesse que não tinha outra saída.
Eu tirei a camisa, enrolei ela com cuidado ao redor do corpo da mulher. Depois, a peguei no colo. Ela era leve, mas o corpo estava mole, pesado de dor. Gemia a cada movimento. Eu tentei ser cuidadoso, mas sabia que estava machucando ela de qualquer jeito. A menina seguiu ao meu lado, calada. Caminhamos de volta pela estrada de terra. O sol já estava alto agora, queimando. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com a poeira vermelha que o vento levantava. Meus braços começaram a doer, mas eu não parei. Não podia parar. Quando chegamos na fazenda, levei a mulher direto para um dos quartos vazios. Coloquei ela na cama, a única cama além da minha. Busquei água, pano limpo, álcool, algodão. Comecei a limpar os ferimentos devagar, com cuidado. Ela gemia, se contorcia, mas não acordava direito. A menina ficou na porta olhando. Eu percebi que ela estava com fome. Muita fome. Vai na cozinha, eu disse. Tem pão e café quente. Come. Ela hesitou. Olhou para a mãe. Depois olhou para mim. Pode ir, eu disse. Eu cuido dela. A menina saiu devagar, desconfiada. Fiquei ali, limpando os ferimentos, passando álcool nos cortes, improvisando uma tala para o braço que parecia quebrado. Eu não era médico. Não sabia fazer aquilo direito, mas fiz o que pude. A mulher abriu os olhos de repente. Um olho só, o que não estava fechado pelo inchaço. Me olhou sem entender. Tentou falar, mas a voz não saiu. Calma, eu disse. Você está segura. Trouxe você e sua filha para minha casa. Ela tentou se levantar, mas eu segurei ela com cuidado. Não se mexe. Você levou uma surra feia. Precisa descansar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de dor, de outra coisa. Medo, talvez. Ou vergonha. Ou apenas cansaço de tudo. Minha filha, ela sussurrou. Está bem. Está comendo. Ela fechou o olho e soltou um suspiro comprido, dolorido. Depois apagou de novo. Eu me levantei. Limpei as mãos no pano sujo de sangue e saí do quarto. Meu corpo estava tenso. O coração batia rápido. Eu sabia que tinha feito algo perigoso. Sabia que aquilo ia ter consequência. Mas naquele momento, olhando para aquele quarto onde uma mulher espancada finalmente descansava, eu não me arrependi. Não ainda. Os primeiros dias foram estranhos. Estranhos de um jeito que eu não sabia lidar. Eu tinha passado 5 anos sozinho. 5 anos sem ouvir voz de criança, sem ver mulher dentro da minha casa, sem sentir o peso de ter alguém dependendo de mim. Agora, de repente, tinha 2 pessoas ali, 2 vidas que eu tinha trazido para dentro do meu silêncio. A mulher se chamava Teresa, 32 anos, viúva. O marido tinha morrido 3 anos atrás, atropelado na estrada enquanto voltava do trabalho na cidade. Depois disso, ela tentou sobreviver sozinha com a filha, fazendo faxina, lavando roupa, pegando qualquer serviço que aparecia. Mas o dinheiro nunca dava. E quando ela pegou emprestado com os homens errados, a dívida virou uma coisa que crescia todo mês, impossível de pagar. A menina se chamava Laura, 9 anos, magra, pequena para a idade, mas esperta. Tinha os olhos da mãe, fundos e tristes, mas ainda guardava aquela centelha de vida que criança tem, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Teresa passou 3 dias na cama, mal conseguindo se mexer. Eu cuidava dela como podia. Levava água, sopa, remédio que eu tinha guardado no armário. Trocava o curativo dos ferimentos. Ajudava ela a se sentar quando precisava comer. Ela não falava quase nada, apenas agradecia com os olhos. Laura ficava na sala, quieta, sentada no chão, olhando pela janela. Eu percebi que ela tinha medo de mim, medo de fazer barulho, medo de incomodar, medo de que eu mudasse de ideia e mandasse elas embora. No 3º dia, eu fiz almoço. Arroz, feijão, carne de sol com abóbora, comida simples, mas farta. Coloquei um prato na mesa e chamei a menina. Laura, vem comer. Ela veio devagar, desconfiada. Sentou na ponta da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Come, eu disse. Não precisa ter medo. Ela pegou a colher, levou um pouco de arroz na boca,
Mastigou devagar, olhando para o prato. Depois começou a comer mais rápido, com fome de verdade. Eu fiquei ali, parado, olhando. Senti algo estranho no peito. Uma coisa que eu não sentia faz tempo. Não era felicidade. Era outra coisa. Talvez alívio. Talvez apenas a sensação de que eu tinha feito algo certo. À noite, enquanto Laura dormia no sofá da sala, eu fui até o quarto onde Teresa estava. Ela estava acordada, olhando para o teto. "Como você está?" eu perguntei. "Melhor", ela disse. A voz ainda estava fraca, mas mais firme. "Obrigada por tudo. Não precisa agradecer." Ela virou a cabeça, me olhou. Os olhos estavam vermelhos, cansados. "Por que você fez isso?" ela perguntou. "A gente não te conhece. Você não devia nada para a gente." Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que responder. Por que eu tinha feito aquilo? Por que eu tinha quebrado o juramento que fiz a mim mesmo? "Eu não sei", eu disse honesto. "Mas estava certo. Isso eu sei." Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto inchado. "Eles vão vir atrás", ela disse baixo. "Os homens. Eles vão descobrir que a gente está aqui. E vão vir." "Eu sei. Você não entende", ela disse, abrindo os olhos de novo. "Eles não vão só bater. Eles vão matar. Eles matam quem atrapalha." Eu respirei fundo. Senti o medo subir, real, frio. "Então a gente vai ter que estar pronto", eu disse. Ela me olhou como se quisesse dizer algo, mas não disse. Apenas virou o rosto para a parede e ficou quieta. Eu saí do quarto, fechei a porta e fui para a varanda. A noite estava clara, cheia de estrelas. O vento frio balançava o capim seco. Ao longe, o mugido de uma vaca. Silêncio. Acendi um cigarro, puxei a fumaça fundo. Senti o peso da escolha que eu tinha feito. Sabia que Teresa estava certa. Os homens iam vir, e quando viessem, eu ia ter que escolher entre me proteger ou proteger elas. Eu já sabia qual era a escolha, mas saber não tornava ela mais fácil. Foi na sexta noite que a tempestade chegou. Eu estava na varanda quando vi as nuvens escuras se juntando no horizonte. Negras, pesadas, carregadas. O vento mudou de direção. Ficou mais forte, mais frio. O cheiro de chuva encheu o ar, aquele cheiro de terra molhada que vem antes da água cair. Teresa já estava melhor. Conseguia andar, ainda devagar, ainda com dor, mas andava. Laura tinha voltado a falar um pouco, sempre baixo, sempre com cuidado. As duas estavam começando a confiar em mim. Eu via isso nos pequenos gestos, no jeito que Laura me olhava agora sem tanto medo, no jeito que Teresa aceitava minha ajuda sem tanta vergonha. Mas a paz era frágil, e a tempestade que vinha não era só de chuva. "Vai cair forte", eu disse entrando na sala. Teresa estava sentada no sofá, com Laura encostada nela. "É melhor vocês ficarem longe das janelas. Às vezes o vento arranca a telha." Teresa assentiu. Laura me olhou preocupada. "Você vai ficar aqui dentro também?" ela perguntou. "Vou. Não se preocupa." O céu escureceu rápido. Em menos de meia hora, a luz do dia sumiu, engolida pelas nuvens. O vento começou a uivar, fazendo a casa gemer. Fechei todas as janelas, tranquei as portas. Acendi o lampião a gás porque sabia que a energia ia cair. E caiu. O primeiro raio iluminou tudo, branco, cegante. O trovão veio logo depois, um estouro seco que sacudiu as paredes. Laura gritou, se agarrou na mãe. Teresa a abraçou, tentando acalmar, mas eu vi que ela também estava com medo. A chuva começou, grossa, violenta, batendo no telhado como pedra. O barulho era ensurdecedor. Eu sentei na cadeira da sala, o lampião aceso na mesa, iluminando nossos rostos com uma luz fraca e trêmula. "É só tempestade", eu disse, tentando acalmar. "Passa logo." Mas eu estava errado. O vento ficou mais forte. Começou a arrancar pedaços do telhado. Ouvi o barulho de telha quebrando, de madeira rachando. A chuva entrou pela sala, molhando tudo. Levantei rápido, peguei baldes, tentei aparar a água, mas era inútil. Estava entrando por todo lado. "Vamos para o corredor!" eu gritei por cima do barulho. "É mais seguro lá!"
Teresa pegou Laura no colo e correu. Eu peguei o lampião e segui atrás. Ficamos os três espremidos no corredor estreito, longe das janelas. A casa tremia, o vento urrava, a chuva martelava. E então eu ouvi outro barulho, um motor. Meu coração parou. Fica aqui, eu disse para Teresa. Não sai daqui. O que foi? Ela perguntou. E nos olhos dela eu vi que ela já sabia. Alguém chegou. Eu me arrastei até a janela da frente, olhei pela fresta. Lá fora, na chuva, vi as luzes de uma caminhonete. 3 homens saíram. Estavam encharcados, mas não pareciam ligar. Um deles tinha uma lanterna. Outro tinha algo na mão. Parecia um pedaço de madeira ou um cano. Eles vieram até a varanda, bateram na porta, forte, violento. "Abre aí!" gritou um deles. A voz era grossa, embriagada. "A gente sabe que elas estão aí dentro." Eu não respondi. Minha mão tremia. O coração batia descontrolado. "Você não sabe com quem está se metendo, não," gritou outro. "Aquelas 2 são problema nosso. Manda elas saírem." Silêncio. Só a chuva, o vento, o medo. "Última chance," o primeiro gritou. "Ou você abre ou a gente derruba essa porta." Eu olhei para trás. Teresa estava no corredor segurando Laura, os olhos arregalados de pavor. Laura chorava baixinho, tremendo. Eu tinha 2 escolhas: abrir a porta e entregar elas, ou enfrentar. Respirei fundo. Fui até o quarto, abri o armário, peguei a espingarda velha do meu pai. Estava enferrujada, mas carregada. Eu não usava aquela arma faz anos, tinha jurado nunca mais usar. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas. Voltei até a porta. Segurei a espingarda com as 2 mãos. Senti o peso, o suor escorrendo pelo rosto. "Vocês têm 3 segundos para sair da minha propriedade," eu gritei, a voz mais firme do que eu esperava. "Depois disso, eu atiro." Silêncio do outro lado. Depois risada. "Você vai atirar em nós?" Um deles zombou. "Você nem sabe atirar, velho." Eu disse. A risada parou. 2. Ouvi eles se mexerem. Murmúrios. Dúvida. 3. Levantei a espingarda, apontei para o alto e disparei. O estouro foi seco, violento, cortando a tempestade. O recuo me jogou para trás. Meus ouvidos zumbiram. Lá fora ouvi gritos, passos correndo, o motor ligando. Eles foram embora. Eu desabei no chão, a espingarda caindo do meu colo. As mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar nada. O coração batia tão rápido que eu achei que ia morrer ali mesmo. Teresa apareceu na minha frente, ajoelhou ao meu lado. "Você está bem?" Ela perguntou, a voz cheia de medo. Eu não respondi, apenas respirei, fundo, tentando acreditar que ainda estava vivo. Laura veio também, se agarrou em mim chorando. "Obrigada!" Ela sussurrou. "Obrigada, obrigada, obrigada!" Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de solidão. Senti que eu importava para alguém. A tempestade passou, mas deixou estragos. O telhado tinha 3 buracos grandes, a varanda estava coberta de lama e galhos quebrados, e a energia continuava cortada. Passamos a noite no corredor, os 3 encolhidos, ouvindo o vento diminuir aos poucos até virar apenas um sussurro frio. Quando o sol nasceu, saí para ver os danos. A fazenda estava destruída, cercas caídas, árvores arrancadas. O curral inundado, o gado espalhado, assustado. Ia levar dias para arrumar tudo. Mas o que mais me preocupava não eram os estragos da tempestade. Eram os homens. Eles tinham ido embora, mas iam voltar. Eu sabia disso. Gente assim não esquece, não perdoa. Eles iam esperar o momento certo e iam voltar com mais raiva, mais violência. Eu precisava estar pronto. Mas antes de pensar nos homens, eu precisava entender quem eram Teresa e Laura de verdade. Precisava saber o que tinha acontecido. Precisava saber se valeria a pena continuar protegendo elas. Não porque eu duvidava da escolha que fiz, mas porque, se eu ia arriscar minha vida, eu precisava saber por quê. Fiz café e chamei Teresa para sentar na varanda. Laura estava dormindo no sofá, exausta da noite anterior. O sol já estava forte, secando a terra molhada.
O cheiro de chuva ainda estava no ar, misturado com o cheiro de terra vermelha e capim molhado. "Conta para mim", eu disse, entregando uma xícara de café para ela. Desde o começo, Teresa segurou a xícara com as duas mãos, como se estivesse tentando se aquecer. Os olhos dela estavam vermelhos, fundos, cansados de tanto chorar. "Eu não devia ter pegado o dinheiro", ela começou, a voz baixa. "Mas eu não tinha escolha. Laura estava doente, febre alta, vomitando, desmaiando. Eu levei ela no posto de saúde, mas não tinha médico. Me mandaram para a cidade, mas eu não tinha dinheiro para o ônibus. Então eu fui falar com eles, os homens do vilarejo. Eles emprestam dinheiro, mas cobram juros, muitos juros." "Quanto você pegou?" eu perguntei. R$ 200. Eu fechei os olhos. R$ 200. Uma miséria. E por isso uma mulher foi espancada e quase morta. "Quanto eles estão cobrando agora?" 2.000. Eu senti a raiva subir, quente, apertando o peito. "Como 200 vira 2.000? Eles somam juros toda semana. E somam multa por atraso. E somam taxa de cobrança. Quando eu fui pagar os 200, já era 400. Depois 600. Depois 1.000. Eu trabalhava, mas nunca dava. E aí eles ficaram com raiva. Disseram que eu estava enrolando, que eu estava rindo da cara deles." Ela parou, respirou fundo, limpou os olhos. "Eles foram na minha casa, quebraram tudo, me bateram, disseram que se eu não pagasse iam levar Laura, iam vender ela." Meu sangue gelou. "Vender?" eu repeti, sem acreditar. "Tem gente que compra criança", ela disse, a voz tremendo, "para trabalhar, para outras coisas. Coisas que eu não consigo nem falar." Eu não disse nada, apenas olhei para o horizonte, tentando processar aquilo, tentando entender como o mundo podia ser tão podre, tão cruel. "Foi por isso que eu mandei Laura correr", Teresa continuou. "Eu sabia que eles iam voltar, sabia que iam me matar, mas eu queria que ela tivesse uma chance, mesmo que fosse pequena, mesmo que fosse só uma chance." Ela olhou para mim, e nos olhos dela eu vi algo que me partiu por dentro. Gratidão, pura, verdadeira. "Você salvou ela", Teresa disse. "E me salvou também. Eu nunca vou conseguir te pagar por isso." "Eu não quero pagamento", eu disse. "Então por que você fez?" ela perguntou. A mesma pergunta de antes. "Por que você arriscou tudo por a gente?" Fiquei em silêncio. Olhei para a xícara de café na minha mão. Pensei na minha vida, na solidão, no silêncio, no juramento que eu tinha feito de nunca mais me importar com ninguém. "Porque eu sei como é", eu disse, finalmente. "Eu sei como é estar sozinho. Eu sei como é não ter ninguém. Eu passei a vida inteira fugindo de gente, fingindo que eu não precisava de nada, que eu estava bem sozinho. Mas eu estava mentindo. Para mim mesmo." Olhei para ela. "Quando eu vi sua filha naquele dia, descalça, sangrando, pedindo ajuda, eu vi a chance de não ser mais o homem que eu tinha virado. Eu vi a chance de fazer algo que importasse. Algo de verdade." Teresa chorou. Não fez barulho. Apenas deixou as lágrimas caírem, limpando elas com as costas da mão. "Meu pai era um homem duro", eu continuei, precisando falar, precisando soltar. "Ele não batia, não gritava, mas era frio, distante. Quando minha mãe ficou doente, ele não sabia lidar com aquilo. Então ele se fechou e me ensinou a fazer o mesmo, a não sentir, a não depender de ninguém. Eu virei igual a ele, afastei todo mundo, fiquei sozinho e achei que estava bem assim." Respirei fundo, mas eu não estava. Eu estava morrendo aos poucos, morrendo por dentro. Ficamos em silêncio. Apenas o vento, o canto dos pássaros, o sol subindo no céu azul. "Você não vai morrer sozinho", Teresa disse baixo. "Não enquanto a gente estiver aqui." Eu olhei para ela. E pela primeira vez permiti que algo quebrasse dentro de mim. Algo que eu tinha segurado por tanto tempo que nem lembrava mais como era deixar ir. Permiti sentir. Os dias seguintes foram os mais pesados. A energia não voltou. A estrada ficou intransitável por causa da chuva. A ponte que ligava a fazenda ao vilarejo tinha caído, levada pela enxurrada. Estávamos isolados,
completamente isolados. Eu tinha comida guardada: arroz, feijão, macarrão, enlatados, água do poço, lenha para cozinhar. Dava para aguentar umas 2 semanas, talvez 3. Mas depois disso ia precisar sair. E quando saísse, ia ter que enfrentar os homens. Teresa ajudava no que podia. Cozinhava, limpava, cuidava da casa. Laura também ajudava, do jeito dela. Varria o chão, lavava a louça, alimentava as galinhas que eu tinha no quintal. Elas estavam tentando retribuir, à maneira delas, mas o medo estava sempre lá, nos olhos de Teresa, no jeito que Laura se assustava com qualquer barulho estranho, no jeito que eu dormia com a espingarda do lado da cama. Foi no 5º dia de isolamento que tudo piorou. Eu estava no quintal, tentando consertar a cerca do galinheiro que a tempestade tinha destruído, quando ouvi Laura gritar. Larguei tudo e corri para dentro da casa. Teresa estava no chão da cozinha, segurando a perna, o rosto contorcido de dor. Laura estava ajoelhada do lado dela, chorando. "O que aconteceu?" eu perguntei, me ajoelhando também. "Eu escorreguei", Teresa disse, a voz apertada. "A perna, acho que torci. Não consigo apoiar." Eu peguei ela no colo, levei para o sofá, deitei ela com cuidado. A perna estava inchada, roxa. Não parecia quebrada, mas o tornozelo estava mal, muito mal. "Precisa de gelo", eu disse. "Mas não tem gelo. A geladeira não está funcionando." "Água fria serve?" Laura perguntou, limpando as lágrimas. "Serve." Ela correu buscar água do poço. Molhei um pano, coloquei no tornozelo de Teresa. Ela gemeu, mordeu o lábio. "Vai ficar bem", eu disse, tentando acalmar. "Só precisa descansar, não apoiar a perna por uns dias." Mas eu sabia que aquilo era um problema. Mais um problema. Se os homens viessem agora, Teresa não conseguiria correr. E eu não conseguiria proteger as duas e carregar ela ao mesmo tempo. Estávamos mais vulneráveis do que nunca. À noite, enquanto Laura dormia e Teresa descansava, eu fiquei na varanda, fumando, olhando a escuridão. A lua estava cheia, iluminando a fazenda com uma luz prateada e fria. Tudo estava quieto, quieto demais. Eu senti o medo crescer, real, palpável. O medo de que eu não fosse capaz de proteger elas. O medo de que eu tivesse feito a escolha errada. O medo de que tudo terminasse em tragédia. Mas então eu lembrei do olhar de Laura quando ela me agradeceu. Lembrei do jeito que Teresa confiava em mim. Lembrei de como era ter alguém dependendo de mim de novo. E percebi que, mesmo com medo, mesmo sem garantia, eu não me arrependia. Porque pela primeira vez em anos eu estava vivo de verdade. Foi no 10º dia que eles voltaram. Eu estava dormindo quando ouvi o barulho. Motor de carro, vozes, risadas. Eram 3 horas da manhã, escuro, frio. Levantei rápido, peguei a espingarda, fui até a janela. Eram eles, 4 homens dessa vez, mais um. Saíram da caminhonete devagar, bêbados, armados. Um deles tinha uma faca, outro tinha um cano de ferro. O terceiro tinha algo que brilhava, uma arma, uma pistola. Meu sangue gelou. Fui até o quarto onde Teresa e Laura dormiam. "Acorda!" eu disse baixo, sacudindo o ombro de Teresa. "Eles estão aqui!" Ela acordou assustada. Laura também. Os olhos das duas se arregalaram. "Vocês vão para o porão", eu disse. "Tem um alçapão na despensa. Desce lá e fica quieta, não faz barulho. Não sai até eu chamar." "E você?" Teresa perguntou, a voz tremendo. "Eu vou lidar com eles." "Eles vão te matar", ela disse, segurando meu braço. "Eles vão te matar e depois vão achar a gente." "Não vão", eu disse com uma firmeza que eu não sentia. "Eu não vou deixar." Ela me olhou, e naquele olhar eu vi tudo. Medo, gratidão, desespero, confiança. "Vai", eu disse. "Agora." Ela pegou Laura e as duas desceram para o porão. Eu fechei o alçapão, cobri com o tapete. Depois respirei fundo, peguei a espingarda e fui para a porta da frente. Eles já estavam na varanda. "A gente sabe que você está aí", gritou um deles. "E sabe que elas também estão. Você teve sua chance, velho. Agora a gente vai entrar." Eu não respondi. Apenas segurei a espingarda com força.
Você atirou na última vez, outro gritou. Mas você só tem 2 tiros nessa espingarda velha. E a gente é 4. Faz as contas. Ele estava certo. Eu tinha 2 tiros, 4 homens. Mesmo que eu acertasse 2, os outros 2 iam me pegar. Mas eu não ia entregar Teresa e Laura, não sem lutar. Última chance, o primeiro gritou. Abre essa porta ou a gente derruba. Silêncio. E então eu ouvi um barulho diferente. Outro motor, vindo da estrada. Os homens pararam, olharam para trás. Faróis iluminaram a varanda. Uma caminhonete parou. 2 pessoas desceram. Eram o Joaquim e o filho dele, Cláudio, vizinhos meus. Moravam a 10 quilômetros dali. Eu quase nunca falava com eles, mas eles eram gente boa. Que está acontecendo aqui? Joaquim perguntou, a voz grossa. Ele era um homem grande, forte, de uns 60 anos. O filho era maior ainda. Não é da sua conta, velho, um dos homens disse. É da minha conta, sim, Joaquim respondeu. Esse aqui é meu vizinho, e vocês estão na propriedade dele de madrugada, armados, fazendo ameaça. Isso é da minha conta. Os 4 homens se entreolharam. A coragem deles diminuiu. A gente só quer o que é nosso, um deles disse, mas a voz estava menos firme agora. Então pega de dia na justiça, Joaquim disse. Não de madrugada, armado. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Não tem polícia aqui, outro zombou. Tem na cidade, e eu ligo agora. Joaquim pegou o celular. Os homens hesitaram. Vamos embora, um deles disse. Mas isso não acabou. Eles voltaram para a caminhonete e foram embora, xingando, ameaçando, mas foram. Eu soltei o ar que estava segurando. Abri a porta devagar. Joaquim subiu na varanda. Você está bem? Ele perguntou. Eu não consegui falar. Apenas assenti. Ouvi o tiro da outra noite, ele disse. Fiquei preocupado. Vim ver se você estava bem. E quando vi a caminhonete deles passando de madrugada, desconfiei. Obrigado, eu consegui dizer a voz rouca. Quem são elas? Ele perguntou, olhando para dentro da casa. Gente que precisava de ajuda. Ele assentiu, como se entendesse tudo sem precisar de explicação. Se precisar de ajuda de novo, me chama. A gente se ajuda por aqui. É assim que funciona. Ele apertou minha mão e foi embora. Eu fechei a porta, voltei para a despensa, abri o alçapão. Teresa e Laura estavam abraçadas, tremendo. Acabou, eu disse. Eles foram embora. Laura subiu correndo. Se jogou nos meus braços, chorando. Teresa veio atrás, abraçou a gente e ficamos ali, os 3 abraçados, sentindo o peso da escolha que eu tinha feito. A escolha de não ficar sozinho. A escolha de cuidar. As semanas seguintes foram diferentes. A estrada foi consertada. A energia voltou. A vida aos poucos retomou o ritmo, mas nada era como antes. Teresa e Laura continuaram morando comigo. Não falamos sobre isso. Simplesmente aconteceu. A casa deixou de ser só minha. Virou nossa. Teresa cozinhava, cuidava da horta que a gente plantou juntos, ajudava com os animais. Laura ia para a escola no vilarejo, estudava, brincava, voltava para casa correndo para me contar sobre o dia dela. E eu, que tinha passado 5 anos sem falar com ninguém, agora conversava todo dia. Os homens nunca mais voltaram. Joaquim espalhou a história pelo vilarejo e a pressão social funcionou. Eles foram embora da região, segundo ouvi, procurar outras vítimas em outros lugares. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi o que mudou dentro de mim. Eu tinha passado anos acreditando que solidão era força, que não precisar de ninguém era ser livre. Mas eu estava errado. Solidão não é força, é prisão. E liberdade de verdade não é estar sozinho, é escolher com quem estar. Uma tarde, enquanto eu consertava a cerca do curral, Teresa veio até mim com um copo de água. Obrigada, eu disse bebendo. Por quê? Ela perguntou, sorrindo. Por estar aqui, por confiar em mim, por me deixar cuidar de vocês. Ela ficou séria. Você salvou a gente. A gente é que deveria agradecer. Vocês também me salvaram, eu disse. Eu estava morrendo aos poucos aqui sozinho. Não percebia, mas estava. Vocês me deram uma razão para acordar de manhã, para cuidar, para viver. Ela sorriu, e nos olhos dela eu vi algo novo, algo que eu não via
Fazia tempo. Esperança. À noite, enquanto Laura dormia, eu e Teresa ficamos na varanda, olhando as estrelas. "O que vai acontecer agora?" ela perguntou baixo. "Não sei", eu respondi honesto, "mas sei que vocês têm um lugar aqui, sempre." "E você?" ela perguntou. "Você está feliz?" Pensei na pergunta. Feliz? Eu nem lembrava mais o que era aquilo, mas olhei ao redor. Olhei para a fazenda, para a casa iluminada, para o quarto onde Laura dormia, para a mulher ao meu lado, e percebi que sim, pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. "Estou", eu disse. "Estou feliz." Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o vento, os grilos, a vida acontecendo ao nosso redor. E eu entendi algo que levou anos para aprender. Às vezes, uma única escolha muda tudo. Às vezes, o que parece fraqueza é o que mais exige coragem. E às vezes, os encontros mais inesperados são os que nos salvam. Eu tinha jurado nunca mais me envolver com ninguém. Tinha escolhido a solidão como escudo. Mas quando uma menina surgiu na minha propriedade, descalça, ferida, pedindo ajuda, eu quebrei aquele juramento. E ao quebrar, eu me encontrei. Não sei o que o futuro vai trazer. Não sei se vamos ficar juntos para sempre. Não sei se a vida vai ser fácil ou difícil. Mas sei que não estou mais sozinho. E isso, por enquanto, é mais do que suficiente. Esta história é sobre escolhas. Sobre como um único momento de compaixão pode mudar não apenas a vida de quem recebe, mas principalmente a vida de quem dá. É sobre como a solidão, quando escolhida como defesa, se torna a própria prisão. E sobre como encontros inesperados, nascidos do acaso e da necessidade, podem nos devolver a humanidade que pensávamos ter perdido. A vida no campo é dura, a solidão é real. O medo também. Mas existe algo mais forte que tudo isso. A coragem de se importar. A coragem de arriscar. A coragem de escolher o outro, mesmo quando isso significa colocar a própria vida em risco. Porque no fim, o que nos define não é o quanto sofremos ou o quanto nos isolamos. É o que fazemos quando alguém precisa de nós. É a escolha que fazemos quando estamos diante de uma criança tremendo de frio, de uma mãe espancada, de uma vida que depende da nossa. Às vezes, salvar o outro é a única forma de salvar a si mesmo. E às vezes, a solidão só termina quando abrimos a porta.